Fala, gente boa! Bom, a exemplo do vídeo anterior, eu iniciarei este vídeo lhes mostrando mais uma fotinha antiga aqui. Ó. Essa aqui, como vocês estão percebendo, não sei se está sendo possível vocês visualizá-la bem, tá? Essa aqui é a antiga Catedral de Joinville, tá? Até na semana passada eu cheguei até a... Opa! Até vou mostrar aqui de novo, tá? Não sei se está sendo possível enxergar direito. Como eu havia, um dos vídeos da semana passada, eu já havia inclusive mostrado uma outra foto dessa antiga catedral, né? Bom, como eu havia comentado também naquela ocasião, esse também foi o local da primeira eleição da história de Joinville, eleição para vereadores, no caso, que ocorreu entre os dias 7 e 8 de setembro de 1868. Eu também, naquela ocasião, havia dito, né, que apenas 232 pessoas estavam aptas, né, a votar, e dessas 232 pessoas que estavam aptas a votar, né, apenas 178 é que realmente votaram. Outro fato, até um fato bastante rápido, uma informação bastante rápida, tá? É que eu havia dito, né, que o primeiro prefeito de Joinville, ou quase isso, foi o Johann Hautenhoff. Bom, por que quase isso? É que naquele tempo, isso até 1892, não 1890, como eu tinha dito, até 1892, o presidente da Câmara de Vereadores acumulava a função de prefeito. E ele era chamado de intendente, superintendente municipal. Então, o nosso amigo Johann, que eu vou chamar apenas de João, ele era a mistura das duas coisas. Ele era ao mesmo tempo vereador, na verdade, três coisas: vereador, presidente da Câmara de Vereadores e prefeito. Só que nessa eleição, junto com a eleição para vereador, também tinha eleição para juiz de paz. E o nosso amigo João também foi eleito juiz de paz. Só explicando muito rapidamente, o juiz de paz, ele ainda existe, tá? Um cargo que é um misto de função jurídica com função política, isso naquele tempo, né? Só que hoje em dia, o juiz de paz, entre as funções que ele exerce, está de ajudar a celebrar todo o casamento que é realizado na condição de casamento civil. Então ele ajuda a celebrar os casamentos do civil, né? E não é apenas no Brasil que existe essa figura do juiz de paz. O juiz de paz existe, por exemplo, em Portugal. E o curioso é que a atual Constituição brasileira, ela prevê a eleição para se ocupar essa função de juiz de paz. Só que na prática isso não ocorre, né? Coisas do Brasil. Mas voltando ao que interessa, vocês devem estar se perguntando: mas afinal de contas, por que tão pouca gente votou nessa primeira eleição lá de 1868 e que escolheu os primeiros vereadores da história de Joinville? Bom, eu até farei questão de ler isso para vocês, tá? Um primeiro motivo, até óbvio, é que para você votar, você teria que se naturalizar brasileiro. Então, como quase todos os moradores de Joinville na época eram estrangeiros, apenas uma minoria deles eram naturalizados e, consequentemente, poderiam votar. Só que esse não era o principal problema. Bom, o motivo era esse aqui, a Constituição Brasileira de 1824. Bom, o artigo 92 dessa Constituição de 1824 era o seguinte: são excluídos de votar nas assembleias paroquiais, né, proibidos de votar, né, no caso, artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 92. Os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Bom, eu tinha iniciado o vídeo anterior mostrando como que era a habitação de um imigrante, de um morador da colônia Dona Francisca, né? Bom, obviamente, um morador da colônia Dona Francisca, uma pessoa comum,
que vivia naquele tipo de habitação não teria condições de ter 100 mil réis de renda líquida. Então, consequentemente, ele não poderia votar. Então, está explicado por que tão poucas pessoas votaram naquela primeira eleição de 1868. Né? Esse era o Brasil do século XIX. Ah, é bom que se diga, o Brasil não era o único país em que apenas os ricos poderiam votar. Aliás, esse tipo de voto era chamado de voto censitário, ou seja, você teria que ter um certo número, uma renda mínima para que você pudesse votar. Na Inglaterra, pasmem, Inglaterra, o país mais rico do mundo, mais rico e poderoso do mundo, também havia esse tipo de voto. Só quem tivesse uma certa quantidade mínima de renda que poderia votar. Em outras palavras, só rico votava. Mas, pessoal, tem mais coisa ainda para contar para vocês, então aguardem.